Bom, para a gente dar início, então, a esse encontro, vamos iniciar a nossa 18ª aula. Todas as aulas foram gravadas, é importante que vocês acompanhem. Eu sou a Fátima, sou a coordenadora da Unicel São Mateus. Então, sejam todos muito bem-vindos, estudantes da Unicel Univesp. Agora, eu vou passar algumas informações também para vocês. É importante que vocês se atentem ao que eu vou deixar aqui nesse momento. Todas as aulas serão gravadas e disponibilizadas para os participantes da aula em nosso canal no YouTube, @Unipolos. Inscrevam-se para receberem notificações do canal, assim como vídeos que forem disponibilizados e que já foram disponibilizados também. Também informamos que essa junção de polos nessas ações é uma ação voluntária entre os polos. Desde o início da abertura, nós já deixamos aí para vocês poderem acompanhar. Todos os professores que foram convidados para esse cursinho, para essas aulas, eles também são voluntários e eles estão cientes disso. Para continuar participando das aulas, basta ficar atento aos informes no grupo, criado exclusivamente para esse fim, Divulgação Unicel. Para um melhor aproveitamento da aula, as câmeras e os microfones ficarão fechados, mas vocês podem utilizar o chat para tirar dúvidas, sugestões, elogios, algum comentário que vocês queiram deixar aí para o professor convidado para a aula de hoje, e depois nós vamos repassar para ele. Serão respondidas hoje ou no próprio chat, dependendo do horário, nós vamos conseguir atender aí algumas dúvidas e outras a gente tenta depois dialogar com vocês. Ao final, nós vamos liberar um link da lista de presença, só ao final da aula, referente a esse encontro de hoje. Bom, esse momento também nós estamos passando aí que vai ter alguns encontros que são presenciais. Aqui no Polo São Mateus, estão todos convidados, tem um link, um formulário de inscrição, vai ser dia 12, um professor virá aqui no Polo, também vai estar tirando algumas dúvidas, das 19h30 às 21h30. Rua Curumatim, 201, Parque Boa Esperança. Espero que todos possam se inscrever. Também não percam uma aula presencial no Paulo Inácio Monteiro, dia 15 de maio. Vai ser numa segunda-feira, às 19 horas. Tem um link aí de inscrição para vocês. Rua Barão Barroso do Amazonas, Guaianazes. Então, será também presencial uma aula de revisão. Língua portuguesa, inglês. Aproveitem esses encontros. Bom, agradeço a presença do nosso convidado de hoje. A aula vai ser conduzida pelo professor Alexandre de Medeiros Lemos, professor de ensino fundamental e médio, leciona física e matemática. Ele é mestrando profissional em matemática pela UFABC, cursando o último ano. Possui licenciatura em pedagogia pela Univesp, pós-graduado em empreendedorismo e inovação tecnológica nas engenharias pela Unesp e bacharelado em engenharia eletrônica pela USJT. Professor Alexandre, desde já gostaria de agradecer em nome de toda a equipe da Unipolos pelo seu voluntariado e por nos doar um pouco do seu tempo. Seja muito bem-vindo e a palavra é sua. Obrigado, Fátima. Me sinto muito honrado aí de participar e devolver um pouquinho do que eu recebo da Univesp, né? Eu também ingressei na Univesp em 2019 no curso de pedagogia, visando almejar cargos de gestão, né? E a pedagogia é um requisito, um pré-requisito, né? Neste bimestre, eu termino a faculdade de pedagogia e eu estou pensando em vocês que vão entrar ainda, né? Então, eu sei como que é a ansiedade. Eu também tentei prestar o vestibular em 2018, não consegui.
e depois eu consegui em 2019. Então, pessoal, tenham sempre fé e esperança, tá? Se não conseguir esse ano, tentem de novo, porque eu não consegui na primeira vez também, tá? No dia da prova tem que ir com muita tranquilidade, né? Tem que já ter estudado, é isso que eles estão fazendo, né? Se preparar bem. E, sem mais delongas, eu vou aqui para a aula que eu preparei. Tem alguns assuntos interessantes que costumam cair. Eu peguei, para vocês terem ideia, eu peguei provas de 2017 e provas de 2018 e de 2018 e 2019. Eu estava presente. Tá? Vamos ver essa questão aqui. Ó. É uma questão que fala sobre funções. Né? Ó, esse problema, o que aconteceu? Ó? Ele vai te dar uma função polinomial do segundo grau, né? Que é essa função aqui. Tá? Dizendo assim, uma loja de peças de motos, a função que representa o lucro em reais é dada por uma equação polinomial, né? Essa equação aqui, né? No qual o x, a variável x, dependente, é o número de peças. E o lucro máximo que essa loja pode obter é... Então, ó, aqui, o que acontece? Ele já te dá, ele te fornece também fórmulas do vértice. Na verdade, nada mais é que você está procurando um ponto onde o seu lucro é máximo. Ó, é esse ponto aqui. Né? Você está procurando um ponto que é chamado coordenada do vértice. Tá? E você tem o x do vértice aqui e você tem o y do vértice dessa função. Né? E ele dá a fórmula já, você só tem que aplicá-la. Né? Muita gente esquece a fórmula. Então, né, aqui ele já deu, ó, aqui ele deu a fórmula para vocês. Tá? Então, o que acontece? Você vai pegar o coeficiente B. Quem que é o coeficiente? Vamos reescrever essa função aqui. Vamos reescrever. Menos 20.200. Tá? Quem que é o A? O meu A é esse menos 1 aqui, tá? Quem que é meu B? É esse 302, que multiplica o X. E quem que é meu C? É o menos 20.200, tá? É isso aí. Agora a gente vai ter que calcular as coordenadas, ó, o lucro máximo que essa loja pode obter é em... O que vocês acham? Ele está pedindo o x do vértice ou ele está pedindo o y? Se ele está pedindo o lucro máximo, né? Se ele está pedindo o lucro máximo, é mais fácil a gente já ir para o y do vértice, né? Porque foi dada a função lucro para a gente. O lucro máximo ocorre com esse valor aqui, mas ocorre nesse número de peças. Isso aqui é número de peças, tá? Número de peças. Não é o lucro, é o número de peças que me dá o lucro máximo. Aqui eu tenho o lucro máximo. Então, ele está perguntando, né? Primeira coisa num problema é você entender o que está se perguntando, né? Então, ele está perguntando o valor. Para calcular esse valor, vai usar a fórmula menos delta sobre 4A. Aí a gente vai agora, o A é menos 1, né? Vai ficar menos 4. E aqui eu vou colocar o delta, que é 302 ao quadrado, menos 4A. O A é menos 1, vai ficar menos com menos mais, vezes C. E o C ele é 20.200, só que ele é negativo, né? Então, peraí, aqui volta a ser negativo. Tá apagando? Ah, apagou. Ó.
menos 4AC. Pronto. O A era menos 1, C era menos 20.200 e ficou assim, né? Então, vamos lá. Vamos multiplicar, então, né? Essas continhas, pessoal, é um pouquinho chato de fazer, mas você tem que fazer. As 4 operações básicas, você não vai ter acesso à calculadora. Então, você vai ter que fazer essas operações, tá? O 302 dá um valor grande quando você eleva ele ao quadrado, mas é ele multiplicado por ele mesmo. Aqui dá 4, aqui dá 0, aqui dá 6. Depois é tudo 0. Depois você vai ter 3, que é 3 vezes... Opa, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 3, 9, né? Aí você soma tudo, 4, 0, 12, sobe 1, 9. Então, a gente encontrou esse resultado aqui, né? No 302 ao quadrado, né? Esse 91.204 a gente encontrou. E o 20.200 vezes 4 é mais simples, né? 2 vezes 4, 8. Tá? Então, dá isso aqui, né? Dá isso aqui. Depois, tudo dividido por menos 4 ainda, né? A gente vai ter que fazer essa conta. A gente vai fazer... 91.204 menos 80.800. É isso aqui, ó. De 4 tira 0, 4, 0, 0, 0, 0. O 2 aqui você empresta 1, né? Lembra aqui do empresta 1. 12 tira 8, 4. Aqui dá 0 e aqui dá 1. Então, você tem 10.404 dividido por menos 4. Tá? Tem um detalhe, tá? Aqui dá menos 1, aqui embaixo, só que é menos delta, tá? A gente vai colocar o menos depois. Tá bom? Deu 10.404, vai ficar assim, ó. Então, tá ficando apertadinho. Y do vértice, é menos 10.404 dividido por menos 4. É quando você divide menos com menos, aí que dá o valor positivo, né? Então, 10.404 dividido por 4, você vai chegar na resposta. Vamos fazer a divisão? Isso aqui você tem que saber fazer. Isso aqui, gente, é aprendizagem mecânica, tá? Isso daqui você não aprende nada fazendo isso, mas é mecânico. Não tem aprendizagem significativa. Fazer as 4 operações da matemática não é aprendizagem significativa de matemática, tá? É mecânico, tá? É um processo mecânico que lá no Fundamental 1 a criança já começa a aprender e aí vai continuando. E no ensino médio é permitido usar a calculadora porque às vezes os professores não têm tempo de ficar voltando nesses processos mecânicos, né? Porque não gera aprendizagem significativa, né? Então, vamos ver aqui, ó, como que eu divido. Eu pego 10, né? E o 4 cabe 2 vezes dentro do 10. Então, vai dar 8, sobra 2. Vai descer o 4. 24 dividido por 4 vai dar 6. 6 vezes 4, 24. Sobra resto 0. Vai descer esse 0 aqui. 0 dividido por 4, 0. Vai descer o outro 4. 4 dividido por 4, 1. Menos 4, resto 0. Então, você chegou na resposta R$2.601, tá, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida, esse material depois eu vou deixar em PDF para vocês, tá? Se tiverem alguma dúvida, coloca aí no chat, tá?
Vamos passar para o próximo. Hoje a gente vai ter bastante exercícios, né? Agora, essa outra questão número 18 da prova de 2017. O número de anagramas da palavra Univesp, quantas letras eu tenho? Uma letra, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Univesp que começam com a letra P, ó. Veja aqui, são todas letras distintas. Eu tenho 7 letras distintas. Se eu fosse fazer anagramas com ela, a ordem não importa. Eu teria 7 fatorial, tá? 7 fatorial. O que é 7 fatorial? 7 é um princípio multiplicativo da combinatória, tá? Você está combinando 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. O que o problema fala para a gente? Tem que começar com a letra P. Ou seja, é obrigatório você fixar um P aqui na primeira posição. Então, você vai pegar esse cara aqui, esse P, e trazer para a primeira posição. E aí você só fica com quantas letras? 6 letras, lembrando que são distintas. Então, você não precisa dividir, tá? Você divide quando tem letra repetida. Quando não tem letra repetida, você não precisa dividir. Então, aqui, na primeira posição, me sobram a letra U, a letra N, a letra I, a letra V, a letra E e a letra S. Então, eu tenho possibilidade de 6 letras aqui. Depois que eu usei uma letra, nessa posição 1, me sobram 5 letras. Depois que eu usei uma das 6 aqui, uma das 5 aqui, me sobram 4 letras. Depois que eu usei uma das 6, uma das 5, uma das 4, me sobram 3. Depois me sobram 2. E depois me resta 1. Tá? Ou seja, isso dá 6 fatorial. Né? E 6 fatorial, quanto é? 6 vezes 5 vai dar 30. 30 vezes 4 vai dar 120. 120 vezes 3 é 0,36, 360. 360 vezes 2 dá 0, 12, sobe 1, 6 com 1, 7. 720, tá? Vezes 1 é 720. E aí, 720 ficou apagadinho aqui, mas é essa letra, ó. Letra E, resposta letra E, tá? Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários, tá bom? Vamos passar para o próximo, tá? Vamos passar para o próximo. Pessoal da mediação, depois se quiser mandar um WhatsApp, eu estou olhando, tá? Se quiser mandar e tiver pergunta no chat e der tempo para responder, eu respondo, tá bom? Ó, porque eu não estou vendo vocês aqui. Não vejo, só vejo a tela de compartilhamento, tá bom? Então, ó, em uma loja de lembranças, um dos itens mais vendidos é a miniatura de uma pirâmide, que apresenta 11 centímetros de altura e base quadrada de 18. Vamos fazer um esboço? 18 centímetros de lado, 18 por 18, a base quadrada. Né? Piramidinha aqui, ó, de base quadrada. Tá difícil, gente? Eu entendo. Vocês querem que eu vá mais devagar, para vocês fazerem as contas também? Vamos começar por essa. Ó, o volume da pirâmide, ele deu... às vezes, se você não tem a fórmula, você esquece desse 1/3 aqui, ó. Porque a fórmula é a área da base vezes a altura, só que você tem que considerar depois que é 1/3 disso. Vamos ver se vocês conseguem fazer? A área da base é uma base de um quadrado, tá? Quadrado medindo 18 centímetros, ó. Tá? Aí a altura, ele deu que é 11, essa altura aqui, ó, a altura da pirâmide, tá? Ele deu para você que é 11 centímetros. Aí aqui é um processo mecânico, né? Mas eu quero saber se vocês sabem fazer essa conta aqui. É 18 por 18 por 11, e vocês no final vão dividir por 3.
Tá? Ou divide agora, né? Tanto faz, né? Você pode dividir 18 por 3 dá 6, e depois você multiplica, tá certo? Você pode multiplicar também assim, tá? Não tá errado, não. Tá bom? Vocês escolhem aí como que vai fazer. Eu dou um tempinho para vocês. Vamos lá, vamos ver se eu consigo ver o chat aqui. Ó, o chat está bem movimentado. Não sei se eu consigo ver. Por favor, eu não entendi a 2. Ah, tem gente que pediu para voltar para 2. Vocês querem que eu volte um pouquinho? A 2? Pedir a 2. Posso voltar na 2. O que vocês acham? A 2 não é 2. É a... Acho que é essa aqui, né? Essa daqui, ó. Essa daqui, né? De função do segundo grau. Vou voltar, tá? Vou voltar nela. Vou explicar mais uma vez. O lucro em função de x, que é peça, tá? X é peça, é quantidade de peça, tá bom? O lucro, ele é em reais, tá bom? Ele é dado em reais. Ele é dado por uma parábola de concavidade para baixo, porque esse cara aqui, ele é negativo. Toda vez que o A for negativo, a concavidade da parábola é para baixo. Quando o A for positivo, a concavidade da parábola é para cima. Tá bom? Isso aí é conceito de teoria. Isso aí é teoria. Tá bom? Aí ó, a gente vai ter o 302, que é o B, né? Isso aqui é o B da parábola lá, da quadrática, né? 302x. E esse aqui é a constante, menos 20.200. Isso aqui é a constante, aquela C, aquela letrinha C, sabe? Aquela quadrática, ax quadrado mais bx mais C. Lembra? F de x? A gente escreve f de x igual a ax quadrado mais b. Quando o delta é positivo, quando o discriminante é igual a zero, quando o discriminante é negativo. Lembra que a gente faz esses estudos lá no ensino médio? Quando o discriminante for positivo, há duas raízes distintas. Quando o discriminante for zero, você tem uma raiz dupla. A gente costuma falar dupla, né? Mas na verdade é uma raiz. Né? E quando o discriminante é negativo, a gente não tem raiz real. Não existe raiz que pertence ao conjunto dos números reais. É um número complexo. Né? A gente estuda, na teoria, isso aqui. Aqui eu vou aplicar a teoria, mas bem contextualizada. Eu vou aplicar a teoria só na parte de otimização da função, onde ocorre o máximo, tá certo? Se você tiver concavidade para baixo, esse ponto é um ponto de máximo. Se a concavidade for para cima, esse ponto é um ponto de mínimo. Se a questão trabalha desperdício, perdas, geralmente a concavidade é para cima. Se a questão trabalha lucro, né, geralmente a concavidade é voltada para baixo. Então, você está interessado no ponto de máximo. Ora é mínimo, ora é máximo. Vai depender do sinal, né? O sinal desse cara aqui, ó. Esse cara é negativo, tá? E aí, o que ele está pedindo? Ele está pedindo lucro máximo. Lucro máximo, e você tem que saber que X é peça. Então, ele não quer X. Ele não quer esse cara aqui, ó. Ele não quer. Ele quer esse cara aqui. Tá bom? Ele quer esse cara aqui, ó. O Y. Ele não quer o X. Ele está te perguntando o Y, qual é o valor de X que essa função L dá um valor máximo, né? Você pode ver, ó, o valor máximo ocorre, ó, aqui é a raiz, tá certo? Tem duas raízes aqui, ó. Aqui essa parábola tem duas. Eu fiz um esboço bem feio, mas dá para entender, ó. Eu vou ter duas raízes aqui. Aqui é a raiz, tá? Aqui é a outra raiz. Eu não vou me importar agora se está para o lado direito, para o lado esquerdo. É um esboço, tá? É só duas raízes. Aí você tem aqui, ó
A parábola, né, de uma raiz até o meio, até o vértice, ela vai crescendo, aqui vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, ponto, atingiu o valor máximo. Atingiu o valor máximo, ela não cresce mais que isso. Aí depois, à direita, ela só vai decrescendo, ó, menos, menos, menos. Ela vai ficando cada vez menor, tá? Vai ficando cada vez menor até ela cair no zero, que é o valor da raiz. Quando ela cai zero, quando a gente faz, ó, vocês estão acostumados a fazer isso aqui, ó. Ax² mais bx mais c igual a zero, né? Quando você faz isso aqui? Quando você faz isso aqui, você vai calcular o quê? Raiz. Qual é o x que zera a minha função? Quem que é x lá? Aí, x, vocês aprenderam uma coisa chamada fórmula de Bhaskara, que só no Brasil é chamado de fórmula de Bhaskara. Você pega qualquer livro alemão, italiano e inglês, eles não chamam de Bhaskara, né? Aí, eu vou contar uma historinha para vocês. Um autor aqui no Brasil homenageou Bhaskara, um grego que viveu há mais de 2.000 anos antes de Cristo. Não, 2.000 anos não, desculpa. Ele viveu mais ou menos no século III antes de Cristo. E 2.000 anos depois dele foi criada uma fórmula. Quer dizer, então ele não sabia da fórmula, ele sabia resolver, mas não resolvia com fórmula. Eles chamam de fórmula de Bhaskara aqui no Brasil, mas na verdade é a fórmula quadrática, né? Como que é essa fórmula quadrática? É menos b, mais ou menos a raiz quadrada do discriminante sobre 2a. Vocês lembram que vocês estudaram isso aqui? E aí, nesse problema, você não vai usar isso. Você não vai usar toda essa teoria. Aqui nesse problema, você vai usar só coordenada do vértice. Bom, é dada a função do segundo grau e é pedido apenas o y do vértice. Bom? Se vocês quiserem calcular o que eu fiz aqui, eu vou disponibilizar depois. Mas tentem fazer depois com mais calma, tá? Eu vou voltar agora para o exercício que eu deixei para vocês calcularem, que é da pirâmide. Deixa eu ver, vocês conseguiram fazer, pessoal? Tem mensagem. A Erenice não entendeu nenhuma. A 2 ficou claro, Vilia Garcia. A segunda foi a questão, acho que é a 17, né? É a 17 da prova oficial. São provas antigas, é isso mesmo. Ok, vamos dar sequência então, gente. O que deu isso aqui? Vocês conseguiram fazer? Essa daqui da pirâmide? Eles estão conseguindo, Alexandre. Eles estão. Sim. Tá. Posso fazer? Aqui eu vou, se você multiplicar aqui 11 por 6 dá 66, vezes 18, né? 66 vezes 18. Ó, eu vou dar uma dica para vocês. Ó. 18, né? Vezes 66, você pode quebrar em 60, né? Vezes 18, e depois você soma com 6 vezes 18. Às vezes você quebra assim, fica mais fácil, ó, porque aí 60 vezes 18, 6 vezes 8, 48, sobe 4, né? 6 vezes 1, 6, com 4 que subiu, 10. Então, ali você já calculou a primeira parte. Depois você vai com 6 vezes 18, que dá 184, né? 84, não, 6 vezes 8, 48. Aí sobe 4, 6 vezes 1, 6 vezes 1, 6 vezes 1, 6, com 4, aí é 10. Eu fiz errado aqui. 10, 108. Então, você vai ter 8, 0 mais 8, 8, 8 mais 0, 8, 0 mais 1, 1, e 1 mais 0, 1. Cheguei nessa resposta aqui. Se todos conseguiram chegar, seria a alternativa letra B de bola. Esse é o volume
tá? Ele fala em... Ó, presta atenção nisso, tá, pessoal? Ó, ele fala centímetros cúbicos, tá bom? Não precisa converter nada, porque aqui é dado em centímetros, isso aqui também é dado em centímetros. Tá? Alguns problemas podem pedir numa outra unidade de medida, podia pedir em metro, aí teria que converter. Aqui não precisa fazer nada disso, tá? Beleza? Pode passar para a próxima? Podemos passar para a próxima? Cadê o chat? Isso, a Gilmara acertou. A Gilmara conseguiu fazer. Tentem fazer esses processos de contas aí. Essas contas vocês vão ter que treinar. As 4 operações básicas da matemática, aquilo que eu falei, tem que treinar, viu? Tem que treinar, porque você estando bem treinado, você consegue fazer uma prova de matemática mais tranquilo, porque não envolve só as 4 operações, tá? A matemática vai envolver o conceito, as 4 operações e a parte mecânica do processo, que deve estar bem treinada também, né? Parte mecânica. Este aqui é de funções também. Esse tipo é a questão número 20 da prova de 2017, tá? Eu esqueci de colocar aqui o ano, mas do vestibular de 2017. As senoides são funções periódicas muito utilizadas para descrever movimentos de ondas sonoras e luminosas. A função real, dada por f de x igual a 2 que multiplica o seno do argumento, né? O argumento é grande dessa função, é 4x mais π sobre 2, menos 1. O menos 1 está fora do argumento, tá? Representa uma dessas ondas. Então, ele já falou que isso representa uma onda, tá? Uma onda senoidal. É correto, sobre a função senoidal, é correto afirmar que o valor de f de x, quando x vale π sobre 4 Então, ó, aqui vocês vão tentar fazer, eu vou dar um tempinho. É só você substituir o x, aqui, ó, por π sobre 4, que é o que ele está pedindo para você avaliar. E você depois vai usar esses dados que ele dá aqui, ó. Ele fala o seno de 0 é 0, o seno de π sobre 2 é o mesmo que o seno de 90 graus, o seno de π é o mesmo que o seno de 180 graus, né? E o seno de 3π sobre 2 é o mesmo que seno de 270 graus, tá? Vocês vão usar esses dados aqui. Tá bom? Não esquece que você tem que fazer o mínimo múltiplo comum quando você for somar. Quando você for somar aqui. Cadê? Aqui. Quando você for somar esse cara com esse cara aqui, ó. Você não pode somar, tá? Direto. Veja aqui 4π sobre 4, apesar que vai cancelar, né? 4 sobre 4. Mais π com mais π sobre 2 também não pode somar, tá? Você vai ter que colocar como se fosse 1. Vai ter que pensar que existe um 1 no denominador e você tem que tirar o denominador comum entre 1 e 2, que é 2, né? Aí você consegue fazer a soma. Aí você vai usar aqui, ó, dessas identidades aqui, você vai usar a última. Você vai usar seno de 3π sobre 2 é menos 1. Aí você vai substituir, tá, o seno de 3π sobre 2 por menos 1. Aí você vai multiplicar por 2 e depois você vai subtrair 1. Ou seja, menos 2, menos 1, você vai obter menos 3. Veja aí se as continhas estão certas. Veja se ficou clara essa questão aí, se a gente pode passar para a próxima. Deixa eu dar uma olhadinha no chat aí. Tá? Vão tentando fazer e me avisem se já pode passar para a próxima.
Nenhum comentário por enquanto, Alexandre. Então, ok. Ok, né? Tá, vamos passar para a próxima, então. Essa é facinho. Essa daí era a questão só de substituir o valor e você encontrar, né? Ele já dá as identidades, não requer, não é tão difícil. Essa aqui é um pouquinho mais complicada. Essa aqui eu vou explicar. Essa aqui é um pouquinho mais complicada e tem vários jeitos de explicar ela, né? Como é que eu vou? Vamos começar. O comportamento do processo de decomposição de uma certa substância é dado por Q de T igual a 4 elevado a menos T, é uma função exponencial, tá? Em que T é o tempo em minutos e Q é a quantidade de massa dessa substância em função do tempo. T. Suponha que a massa inicial dessa substância seja de 1 grama. O tempo em segundos que essa substância levará para atingir a meia-vida, ou seja, para atingir a metade da sua massa inicial, será. Aqui a gente se confunde. Porque você pode estar pensando assim, eu vou colocar igual a meio. Tá? Só porque a massa inicial era 1, aí o tempo da meia-vida você coloca meio, mas na verdade não é meio. Não é meio. É esse... tá. Não, desculpa. Tentem fazer essa, porque assim, o tempo da meia-vida, na verdade, você tem que assumir que ele é t sobre 2. É a metade do tempo. Você não sabe qual é o tempo. Como você não sabe qual é o tempo, você tem que assumir que ele é a metade do tempo que você vai calcular. Tá? Você pode chamar esse tempo asterisco, tempo estrela. Tempo estrela. Bom, você chama de tempo estrela. Chama ele de tempo estrela. Melhor, né? Vou apagar aqui, a gente faz de novo. Chama de tempo estrela, tá? Assim, ó, você vai pegar a função, essa exponencial, tá? Você vai pegar, ela é 4 elevado a menos t sobre 2, tá? E a massa tem que ser metade de 1 grama, né? 1 sobre 2. Aqui é gramas, né? Aqui é minutos. Se você montou essa função, aqui é gramas, tá? Gramas. Agora a gente tem que resolver ela. E vocês têm que lembrar como é que resolve equação exponencial, tá? Não sei se vocês lembram da regrinha. A regrinha era você igualava as bases e depois você igualava os expoentes. Aí, eu vou explicar por que isso acontece, mas se você não entender, você pode continuar. Iguala a base e depois iguala os expoentes, tá bom? Esse 4, você tem que pensar o seguinte: como é que você pode reescrever esse 4, né? Visando, você tem um 2 aqui. Meio. O que é meio? Meio é 2 elevado a 1, né? E também pode ser reescrito como 2 elevado a menos 1. Quando ele passa para cima, você pode colocar 2 elevado a menos 1. Então, eu já tenho uma base 2. Observe que eu tenho uma base 2. Agora, esse 4 aqui, como que você escreve ele em base 2? Né? 2 ao quadrado é 4. Então, quer dizer, existe uma forma de escrever esse 4 em base 2. Pode escrever 2 ao quadrado é o 4 elevado a menos t sobre 2. Né? Tem uma propriedade de potenciação.
a propriedade de potenciação, você pode pôr o cara de fora para dentro e o cara de dentro para fora, né? Quando você faz isso, você vai perceber que é a mesma coisa que você multiplicar, né? Menos t sobre 2 por 2. Mas aqui já ocorre, o fato é o seguinte, aqui eu posso explicar de duas formas. Aqui, como você já igualou as bases, você tem 2 e 2, então você já pode resolver essa equação, ó. Essa equação aqui, igual a menos 1. Então, você tem t menos t sobre 2 vezes 2 é igual a menos 1. Tá? Já pode resolver assim. Essa seria a forma mais fácil de explicar, mas tem uma razão por trás disso. Não sei se vocês querem saber, eu posso dizer, mas pode ter gente que vai falar que não vai entender, mas eu entendo perfeitamente. Aqui você vai resolver. Vamos resolver essa forma que é mais simples, tá? Menos com menos dá mais, tá? Então, t vai ser igual a 1. 1 o quê? Você está falando que é 1 minuto, né? 1 minuto. E, na verdade, você depois tem que converter, ele pede o tempo em segundos. Ele pede. Tá? Então, quando você calculou o tempo aqui, você calculou em minuto. Tá? Depois você vai ter que converter esse 1 minuto. 1 minuto equivale a 60 segundos, né? 60 segundos. Tudo bem? Ó, sabe por quê? Agora eu vou explicar por que acontece isso de você igualar as bases, ó, esse passo aqui, ó. Você iguala as bases, depois iguala os expoentes. Porque se você passar o logaritmo dos dois lados de base 2, né, essa propriedade ocorre quando você passa o log dos dois lados. Tá? O log de 2 na base 2, ele vale 1. Né? E, na verdade, esse menos 1 tem aquela propriedade do tombo. Né? Você lembra do tombo, do expoente? O expoente que está na frente aqui do logaritmo, ele tomba para cá. Aí fica multiplicando o log de 2 na base 2, que dá 1, né? Esse cara aqui. 2 elevado a 1 é 2. Né? Então, por isso que ocorre isso. Ó. A mesma coisa vai ocorrer aqui, ó, que é o log de 2 na base 2, esse expoente cai, né? Tem a regra chamada regra do tombo. Né? Então, esses log dão, tanto esse log quanto esse log aqui, esse logaritmo, ele dá 1. Tá? Então, é isso que ocorre. O jeito mais complicado, né? De explicar por que ocorreu por que você igualou a base e depois igualou os expoentes. Mas, se você não entendeu dessa forma, pode entender que você chegou na base igual, se aqui tem uma base e aqui tem outra, e a mesma base, você já pode igualar os expoentes. Tá? Já pode partir direto para essa. Que a gente ensina assim, né? Assim, ensino médio a gente ensina assim. A gente não complica muito a vida do aluno, senão ele não vai entender por que entrou o logaritmo. E às vezes ele nem lembra mais da função logaritmo, nem lembra das propriedades do logaritmo. Né? Vocês vão ver mais para frente aí que vai ter uma questão que trabalha logaritmos. Aí a gente vai precisar usar uma propriedade importante do logaritmos. Pessoal, como é que está aí? Não entendi. Ixi, não sei não. A Raquel falou não sei não. Aí a Elaine, não entendi. Você não entendeu essa questão 21, Elaine? Tá difícil. Essa é mais difícil. Falei para vocês que ia ser mais difícil essa, porque ela envolve função exponencial, né? Função exponencial. Vamos lá. Vocês querem tentar entender o que eu coloquei aqui, ó?
Eu vou deixar um tempo aqui para vocês colocarem no chat o que vocês acharem aí. O que vocês não entenderam direito. Fiquem à vontade para perguntar no chat. Essa é a questão 21, né, da prova de 2017. Alexandre, Oi. Eles estão achando difícil, né, esse exercício e perguntando se cai bastante esse tipo de questão nas provas do vestibular Univesp. Olha, todo vestibular vai ter alguma de função exponencial e de logaritmo. Toda prova que eu peguei sempre tinha. Ela vai aparecer, sempre vai aparecer ou exponencial, né, ou logaritmo. Uma outra dúvida, por que T nessa resposta aqui, onde está igual a -1? Eles não entenderam. Ah, tá. Então eu repito. Finalzinho, Aqui no final, né? É porque o 2 é uma base. 2 elevado a -1, né? É meio. E esse outro 2 é a mesma base, né? Elevado a -t vezes 2. Menos t sobre 2, menos t sobre 2. É isso, é meio, menos meio, dá -1. Dá menos t. Eu conservei os sinais do expoente, né? Como estava aqui. Ah, peraí. T sobre 2. Porque esse menos, gente, ó. Esse menos vem daqui, ó. Da função exponencial. Se vocês forem fazer um esboço dessa função, para t igual a 0, tá? Vou fazer um esboço da função de Q em função de Q de t. A quantidade em função do tempo. Para Q igual a 0, vale quanto? A função vale 4. Ela vale 4 gramas, né? Você tem 4 gramas de substância. Aí depois ela vai decaindo exponencialmente, assim, ó. Tá? Quando o t vai lá para o infinito, quando t é grande, essa função assume um valor 0, ela está indo para 0, ou seja, você não tem quantidade de substância, você não tem mais. Então, ela começa em 4 gramas e vai decaindo ao longo do tempo. E o que ele quer exatamente saber quanto vale o tempo de meia-vida. T sobre 2. E quanto vale, qual que é essa quantidade que ele tem. Eu chamei de T estrela, né? Chamei lá de T estrela aqui, né? Eu chamei de T estrela. Pode ser T estrela. Você vai calcular esse T estrela, que é o tempo da meia-vida. Tá bom? Essa parte do logaritmo aqui, essa parte que eu usei log, é só para explicar por que iguala as bases e depois iguala os expoentes. Mas você pode esquecer, tá? Não precisa disso para entender o exercício. Não precisa. Você entender que iguala as bases e depois iguala os expoentes, que a gente sempre ensina assim, né? No ensino médio. Equação exponencial, né? Equação. Depois vocês podem pesquisar um pouquinho da teoria exponencial. Isso aqui sempre cai vestibular, viu? Tá bom? Vamos passar para o próximo. Próximo é aqui, 22. Aqui é uma questão, essa 22 é uma questão de combinatória, né? Um dado desbalanceado de forma cúbica é utilizado para um jogo. Para este dado, a probabilidade de sair o número 6, como ele é viciado, né? Tá vendo? Ele colocou aqui um dado desbalanceado, ele não é um dado comum.
se fosse um dado comum, a probabilidade de sair um 6 é 1 sobre 6. Você tem uma chance em 6, né? Possíveis. Você tem 6 faces no dado, né? Então, ele está falando aqui que é de 3/8. Ele é viciado. Dessa forma, a probabilidade de sair os 6 em 2 lançamentos sucessivos como eu não sei, não conheço esse dado, só conheço essa informação, eu montei uma árvore, né? Eu montei uma árvore partindo daqui. A probabilidade de não sair 6, a gente vem para baixo, é 5/8. Ou seja, é o complementar de 3/8, né? Para você ter 100% aqui, ó, aqui você começa, vai, 100%, né? Como que é distribuído esse 100% de chance? É distribuído 3/8, né? É uma porcentagem também. Você pode trabalhar com porcentagem, probabilidade, mas a gente vai trabalhar em fração. Sair 6 é 3/8. Não sair 6 é 5/8, né? E depois a gente faz mais uma árvore, né? Isso aqui chama-se teoria de probabilidade bayesiana, probabilidade condicional. Você tem essas fórmulas aqui, né? A probabilidade, ó, vou mostrar para vocês como que se lê essas fórmulas, né? E são fórmulas diferentes, não é comutativo, né? Ó, porque ó, se você perceber, a diferença está no denominador. Ó. Aqui é P de B e aqui é P de A. Ó, dado um evento A e B, sabendo ó, a probabilidade de A, sabendo que ocorreu B, é assim que se lê, né? Sabendo que ocorreu B, vai ser igual ao produto da probabilidade de sair A, intersecção a probabilidade de B, dividido por P de B. E se for ao contrário, se for probabilidade de B, dado que saiu A, é a P de A, intersecção com P de B, sobre P de A, né? Como são eventos independentes, né? Ou seja, para sair 3/8 na segunda, né? Ele fala aqui, 2 lançamentos sucessivos, né? Sair, aqui é a segunda jogada. A segunda jogada não tem nada a ver com a primeira. A primeira, né? A primeira, você só sabe essa informação. Sair 6 é 3/8 e não sair 6 é 5/8. Então, a segunda não tem nada a ver com a primeira jogada. A segunda pode sair 6, 3/8 de chance, ou não sair esses 6 e ter 5/8 de chance. Mas a probabilidade pedida, qual que é? É a de sair 2 lançamentos consecutivos igual a 6. Então, você segue por esse caminho aqui. Então, você tem que fazer esse caminho. Qual que é o cálculo que você faz? É o produto das probabilidades. É 3/8 vezes 3/8. Né? Esse ômega, a gente costuma falar que o ômega é o espaço amostral. Né? O espaço amostral é de todas as chances. Né? Aqui eu coloquei como sendo probabilidade do evento que a gente quer, né? 3/8 vezes 3/8 dá 3 vezes 3, 9, 8 vezes 8, 64. Por isso, o exercício não pede para deixar em porcentagem, ele pede para deixar em fração mesmo, tá? Você não precisa passar isso aqui para porcentagem. Normalmente, ele poderia falar assim, quantos por cento? Poderia até dizer. Tá, acompanhando aqui o WhatsApp. A Guimar falou comigo aqui. Gente, se vocês não estiverem entendendo, questiona alguma coisa no chat aí, tá?
Eu sei que muitos, às vezes, estão há muito tempo fora da escola, que não estudam, já esqueceram isso quando aprenderam lá no ensino médio, né? Isso aqui seria igual a 0,14, isso dá 14%, né? 14, isso, 14%. Se a prova da Univesp vier pedindo alguma probabilidade em porcentagem, aí você teria que dividir, né? Você teria que fazer a divisão de 9 por 64. Aqui ele não pediu, tá bom? Essa questão de probabilidade, tá difícil, né? A pessoa está falando. Ah, tá. Aí a Olivia tá falando para a Letícia lá que anula a base 2. Isso mesmo, eu esqueço a base 2, porque a base 2 foi igualada com a outra base 2 do outro lado da equação. Então, você esquece. Você só trabalha os expoentes. Aí a Letícia perguntou por que dá menos 1. O menos 1 você vai ter menos 1 de um lado e menos 1 do outro. E menos 1, e você vai ter menos t do outro lado. Aí você multiplica por menos 1 dos dois lados, você vai ter positivo. O tempo não pode ser negativo, né? O tempo tem que ser positivo. Aí a Mônica perguntou, por que é t sobre 2? Porque é meia vida, Mônica. É meia vida. Aí a Letícia pergunta também, que ela não entendeu a conta, é uma propriedade da potenciação. Quer ver? Eu vou voltar, está surgindo bastante dúvida. Está surgindo bastante dúvida. Então, eu vou voltar um pouquinho aqui, ó. Vou voltar nessa aqui. Ó, fazer de outra cor. Ó, vamos supor que você tem 2. 2 elevado ao cubo, tá? 2 elevado ao cubo, como vocês sabem, é 8. É 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Tá? Agora eu vou aplicar uma propriedade, tá? Vamos elevar os dois lados ao quadrado. Ó, 2 ao cubo ao quadrado e 8 ao quadrado. Quanto que vale 8 ao quadrado? Vale 64, tá? E agora eu vou manipular esses dois números para vocês verem essa propriedade que aconteceu, que eu usei ali. Ó, eu vou passar o 2 para dentro e o 3 para fora, tá? Ó, olha o que acontece. Você pode falar que isso é 2 elevado a sexta, tá? É uma propriedade. Ou você pode falar que isso é 4 elevado ao cubo. É a mesma coisa. Né? Você vai ter 16 vezes 4, vai dar o 64. Né? Aqui você vai ter 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, depois vezes 2, 64. Você faz isso 6 vezes. Tá? Você faz isso 6 vezes. Então, essa propriedade, ela é verdadeira, tá bom? E você ter assim, ó, se você tem uma base elevado a um expoente, né? O expoente A, uma base elevada a um expoente E elevado a um expoente A. Então, você pode usar a propriedade, que é o A passa para dentro, o E passa para fora, tá? É uma propriedade da potenciação. Eu acho que era isso que não tinha ficado claro, né? Aqui que eu vi no chat. Tudo bem, gente? Ficou claro agora? Fazendo 25 anos sem estudar, né? A Vilia Garcia, eu entendo, a dificuldade tem essa dificuldade, eu entendo. Eu já dei aula no EJA, né? Ensino de jovens e adultos, e eles têm essa dificuldade também, eles estão há muito tempo longe da escola, não é a mesma pegada do ensino regular, não, você tem que ir mais devagar, né? Eles já estão, tem alunos que vêm 15 anos longe de escola, 20 anos, eu entendo como que é. Aqui, ó,
a questão 23 da prova de 2017. Essa questão é uma questão difícil, porque vai envolver o logaritmo. E se vocês observarem, é uma propriedade dos logaritmos de mudança de base. Você pode escolher qualquer base, tá? B é uma base. B. Não, desculpa, B não é base. C, na verdade, C é base. Na notação dele, tá? Tô respeitando a notação dele. Existe essa propriedade aqui, ó. O log de um número A na base B, você não sabe essa base. Você não quer trabalhar com essa base. Você quer trabalhar com uma base 10. Suponha que seja 10. Você muda o logaritmo para uma base 10. Então, como que você muda dessa base para a base 10? Você faz o log de A na base 10, dividido pelo log de B na base 10. Seria mais ou menos assim, né? Ó, eu tenho o ln, vamos pegar aqui um número. O ln de E ao quadrado. Peguei um número aqui, número neperiano, número de Euler. Eu quero mudar de base. Eu quero trabalhar com logaritmo de base 10. É isso aqui, ó. Eu faço isso aqui. Eu pego esse E ao quadrado, dividido. O log natural é base E, tá? É como se fosse um log de base E. Isso é o ln, tá? Logaritmo natural. Então, eu divido. A propriedade fala isso para mim, ó. Eu divido pela base, letra E de novo, na base 10. Pronto, estou trabalhando agora com base 10. Tá vendo? Esse log é base 10 e esse log aqui é base 10. É uma propriedade dos logaritmos. Só que aqui ele usou a propriedade diferente. Como que ele usou essa propriedade? Ele usou assim, ó. Vou explicar para vocês, né? Ele pegou o denominador que estava aqui na propriedade e passou multiplicando. Tá vendo? Ele pegou o denominador, aí ficou log de A na base B, vezes o log de B na base C. Esse cara aparece no denominador. Aqui não, aqui ele vai aparecer, ó. Aqui ele vai aparecer multiplicando. A propriedade ele aparecia dividindo, tá? Ele estava aparecendo aqui embaixo, dividindo. Por que que ele fala isso? Porque para você calcular essa expressão aqui que ele deu, você vai ter que usar essas propriedades, né? O que que aconteceu aqui, ó? Vocês querem tentar fazer essa? Eu vou explicar. Você vai ter que usar essa propriedade. Você vai chamar esse cara aqui de A, né? Você vai chamar esse cara aqui de C, que é o 5. Você já está vendo o que está acontecendo aqui e ele já deu para você como usar, né? Então, você só tem que aplicar. Só que você tem três caras. Você tem o primeiro termo, aí você tem o segundo termo, depois você tem o terceiro termo, tá? Você tem o terceiro termo. E aí? Então, você primeiro faz o primeiro e o segundo termo, vai dar um resultado, que é esse resultado aqui, ó, log de A na base C, tá? E depois você aplica mais uma vez a propriedade. Um resultado que você tem entre esses dois caras, depois você aplica no último logaritmo aqui de 5 na base 4, tá? Querem um tempinho? Essa aqui, ela não é difícil, tá? Tem que prestar atenção na hora de quem você chamou de A, quem você chamou de C, aí você aplica a propriedade. Então, a propriedade diz que esse produto, ó, de um log de 16 na base 9, vezes o log de 9 na base 5, então, esse produto, pela propriedade, é igual ao log de 16 na base 5, tá? Como que o 16 veio parar aqui, e o 5 veio parar aqui, e o 9 para a gente não importa. Não importa, que é igual eu fiz aqui, ó. Eu peguei um 10, qualquer número serve. Ele pegou 9. Você pode pegar qualquer número, qualquer base que você queira converter, você usa essa propriedade.
tá? Aqui, por exemplo, passei de um logaritmo natural, de um número, eu peguei e passei por uma base de 10, tá? Tem calculadoras que só tem log 10, lá base 10, então você tem que usar essa propriedade. Você não tem logaritmo natural, você não tem logaritmo de outras bases, você vai ter que converter para essa base 10. Então você usa essa propriedade, tá bom? Querem tentar fazer? A primeira conta que vocês têm que fazer, tem que chegar nesse resultado aqui, tá? A primeira conta, né? Do primeiro termo com o segundo termo. Você tem que chegar nesse resultado. Tudo bem? Aí depois, você vai pegar o resultado do primeiro com o segundo termo, ó, o resultado do primeiro com o segundo termo, que deu log de 16 na base 5, vezes o terceiro termo, esse termo aqui. Log de 5 na base 4. E você vai ter que aplicar mais uma vez a mudança de base. Aí você vai chamar de A. Quem que é o teu A? É esse cara, né? E quem que é o teu C, né? É esse cara aqui. O 5 pouco importa. Tá? O 5 a gente vai, é como se fosse a mudança de base, tá? Que aqui é 5 e aqui é 5, você está mudando, pode ser qualquer número, pode ser 10, pode ser logaritmo natural, pode ser qualquer coisa. Mas aqui já te dá o resultado, né, que você quer. Fala para mim, quanto dá o resultado aqui? Vocês conseguem fazer? 16, por exemplo. 16 você não consegue escrever na base 4? Ó, lembra que 4, a primeira é 4, 4 ao quadrado, 16, opa, já está aí. Eu consigo escrever na base 4. Tá? Deixa eu dar uma olhadinha como é que está aqui o chat. Tentem fazer, pessoal, tentem fazer. Senão, a gente não vai conseguir avançar nos slides que eu preparei. Nós estamos aqui, deixa eu ver. Estamos em qual slide? Nós estamos no 9. Eu preparei 30 slides, pessoal. E eu estou preocupado com a hora, que a gente não pode estourar a hora. 9 horas, né? A gente tem que ir no máximo até 9 horas. Tá? Eu sei que eu tenho que ir um pouquinho devagar com vocês, mas é assim, ó. Vamos lá. Ninguém falou nada no chat, então eu vou continuando, tá? Vou continuando. Então, o que você faz agora? Você chamou de A esse cara, chamou de C esse cara, então a propriedade fala que eu tenho que colocar o C aqui embaixo e o A aqui em cima, o log de A na base C. Quem que é meu log de A na base C? É log de 16 na base 4, tá? Aí o 4 ao quadrado você viu que é 16, tá certo? 4 ao quadrado é 16, tá? 4 ao quadrado é 16. Então, já tem a resposta, né? Quanto vale o log de 4, o log de 16, a base 4? Vale 2, tá? Esse é o valor. Então, aplicando essa propriedade sucessivamente, por que ele falou sucessivamente, né? Você teve que aplicar uma sucessão de vezes, 2 vezes, né? Aqui você aplicou 2 vezes, desculpa, você aplicou uma vez, e depois daqui você aplicou sucessivamente com esse. Então, você aplicou 2 vezes, né? E o valor da expressão, deu 2, tá? Valor. Tudo bem? Se tiver dúvida, depois eu vou olhar aí no chat e eu vou passar para a próxima, tá? A próxima questão. Essa aqui costuma cair muito. E todo ano tem uma questão desse tipo. Todo ano.
às vezes é parecida, às vezes não é, mas sempre envolve equação de reta, tá? Sempre envolve equação de reta. Aqui, ele fala que ele quer uma reta passando por esses pontos. Eu tinha feito uns cálculos aqui, mas deixa eu explicar para vocês, né? Vou fazer diferente. A reta, o coeficiente angular, que é a inclinação da reta, tá? Ele é delta y por delta x, né? Você está aqui no plano cartesiano, tá certo? Então, você tem uma reta. Ó, pode ser assim. Quem é a inclinação da reta? Quem é a inclinação? É esse ângulo aqui, ó, com a horizontal. Isso aqui é a inclinação isso aqui, ele está chamando, ó. Você vai ter isso aqui, né? Ó, delta x, isso aqui. E aqui você vai ter delta y. É a diferença, né, de y, a diferença de x. Ah, professor, faz diferença eu pegar os pontos e inverter a ordem deles? Não faz diferença nenhuma. Pode fazer do jeito que eu fiz aqui, delta y por delta x nessa ordem, ou você pode trocar a ordem. Vamos trocar a ordem aqui para vocês verem. Quem que é a minha abscissa e quem que é a minha ordenada? É isso aqui, ó. Tá? Nos dois pontos cartesianos, posso chamar de A e de B, esses pontos, eu vou ter a minha abscissa, a minha ordenada, a minha abscissa, a minha ordenada, eu vou pegar, então, menos 2, a ordenada, menos 2. Esse menos 2 é daqui, tá? Eu peguei, ó. Esse outro 2 é daqui. É menos, porque é diferença, né? O operador delta, quando você faz delta alguma coisa, você está fazendo y1 menos y0. Isso é delta y. Delta x, quando você pega delta x, você está fazendo um x1 menos um x0. Você está trabalhando com equação de diferença, tá? Isso que é esse símbolo aqui. Significa, às vezes, confunde com a equação quadrática, né? Confunde quando você está fazendo diferença, né? Porque é a mesma letra, a letra grega delta. A letra grega delta, ela é usada muito, né? E agora eu coloco aqui embaixo quem? Eu coloco a abscissa, que é 3, esse ponto é 3, e esse outro ponto é 1, tá? Olha, porque a ordem não importa. Menos 2 com menos 2 é menos 4. E 3 menos 1 é 2. Quanto vai dar menos 4 dividido por 2? Dá menos 2. E olha que aqui eu tinha adotado uma outra... Aqui eu tinha adotado outra ordem. Eu peguei os pontos numa outra ordem. Eu peguei o ponto A menos o ponto B. Aqui eu peguei o ponto B menos A, né? B menos A. Então, não importa, porque eles são equipolentes, né? É como se fosse na geometria analítica. A gente fala de equipolência, né? O que é a palavra bonita, né? Equipolência, né? Na geometria analítica. É GA. Não importa, né? Porque eles são orientados, né? Você faz B menos A, então é um vetor BA, né? Como se fosse isso. Quando você faz A menos B, é como se fosse o vetor AB. Então, eles são orientados, né? Então, não importa a ordem aqui que você pegar. Você vai ter o mesmo vetor. Se você quisesse pôr um vetor nessa reta, né? Claro que a gente não tem nada a ver isso, tá? Não tem nada a ver. A gente tem que fazer a equação da reta passar por esse ponto. Lá na reta R, então, a gente descobriu esse cara aqui, a reta R. Na reta S, a gente vai fazer a mesma coisa. Na reta S, vocês vão fazer 4, que é esse 4 aqui, menos 2, que é esse 2 aqui, né? Dividido por 4, que é esse 4 aqui, tá? Menos 5, que é esse 5 aqui, tá? Quanto que dá essa conta? Ó, 4 menos 2 é 2, dividido por 4 menos 5, menos 1. Então, isso dá igual a menos 2. Aí você fala, opa, eu tenho menos 2 aqui e tenho menos 2 aqui.
essas retas têm tudo para serem reversas. Não é reversa. Reverso seria isso, né? Se você desenhasse uma caixinha, vamos desenhar uma caixinha chamado de paralelepípedo na geometria analítica, né? Geometria analítica chamada de paralelepípedo. Então, retas reversas é quando você tem uma reta não coplanar, né? Ela não está no mesmo plano. Você tem essa reta, você tem essa reta. Então, essas duas retas, elas são reversas. Reversas aqui não é o caso, tá? Coincidentes poderia até ser, só de olhar a inclinação das retas, até a gente pode desconfiar dessa, tá? Eu coloquei um não aqui, mas essa aqui poderia ser a resposta. Paralelas distintas, tá vendo? Essa daqui. Concorrentes oblíquas, não, né? Porque retas concorrentes, elas concorrem num único ponto, né? Ela tem um ponto de igualdade. São retas assim, que se cruzam. Retas perpendiculares também tem um teste rápido para você saber se a reta é perpendicular ou não. Quanto dá? Menos 2 multiplicado por menos 2. Vai dar 4, né? Vai dar 4. Então, não deu menos 1. Para você ter uma reta perpendicular, basta que o produto dos coeficientes angulares dê menos 1. Se o produto dos coeficientes angulares der menos 1, elas são perpendiculares. Então, ela não é perpendicular, não é concorrente oblíqua. A gente fica na dúvida entre ser paralela distinta ou coincidente. O que vai diferenciar uma coisa da outra? Quando você construir a reta, o coeficiente linear. Como que você faz a equação da reta? A reta R, chamei de R, 2 pontinhos, e eu coloquei aqui que a reta R é um Y, né? A equação da reta, quem lembra do ioiô, michoxô, isso aqui, ó, né? A gente brinca, que fala que isso aqui é ioiô, michoxô. É um mnemônico para você decorar essa fórmula da reta. Toda reta ela tem um y0, né? Que pode ser zero, de repente pode ser zero, né? O y0. Tem um coeficiente angular, né? E multiplica x menos x0. Ou, em outras palavras, você vai ver também a equação da reta como sendo um ax mais b, onde a é o coeficiente angular e b é o coeficiente linear. Também pode ser escrito dessa forma aqui, né? Dessa forma aí, pode ser escrito também. Eu preferi escrever dessa forma aqui, ó, porque tá no mesmo, vai dar no mesmo. Você vai achar y0 é 0, você vai achar o coeficiente, você já achou o coeficiente angular, e quando você multiplica o coeficiente angular por x, e quando você multiplica o coeficiente angular por menos x0, você vai acabar encontrando o coeficiente linear. E aqui eu deixei ele como incógnita, né? Eu chamei de B. Aqui eu chamo ele da letra B, ó. É uma equação, você tem uma equação para você resolver, né? Eu chamei ele de B. Menos 2, você já sabe que é o coeficiente angular. Então, é menos 2x mais B. O que você faz para você achar o B? Você pega um dos pontos, né? Você pega ou o ponto 1, 2, ou você pega ponto 3 menos 2. Porque essa reta ela tem que passar por esses dois pontos, né? Vamos escolher esse ponto aqui. Se eu escolho esse ponto, eu vou colocar aqui que o y vale 2. O y valendo 2, então eu pego menos 2, que multiplica o x, que é 1, mais b. B, que é o coeficiente b. Peraí, vou apagar aqui, ficar melhor.
Ficou muito ruim aqui. Menos 2 vezes 1. Esse 1 é esse cara aqui, tá, gente? Esse carinha aqui é o 1, que eu estou pondo aqui. Mais B. Mais D. Aí é só fazer a continha, né? Menos 2 vezes 1 é menos 2. Ele vai passar para cá somando, né? Vai ficar 2 mais 2. Então, o B da primeira reta vale 4. Ou seja, a gente escreve a equação da reta R como sendo menos 2x mais 4. A gente vai ter que repetir o processo para a reta S. Repetir o processo. Então, vou chamar de y igual a menos 2, que é o coeficiente angular, x, mais um outro coeficiente angular. Não confunde com esse B aqui não, tá? Eu coloquei B, mas não é o mesmo B não, tá? É o B genérico. Esse B é esse B que a gente escreve aqui, é genérico. Tá bom? Aí eu escolhi um ponto. Na reta R, quais pontos são? É o 4, 4 ou o 5, 2. Tem esses dois pontos. Vamos pegar o 4, 4? Ó, então 4 é o Y. Esse cara aqui é 4, né? Aí o 4 é o X também. Esse cara aqui, ó. Então, menos 2, que multiplica 4, mais o coeficiente linear, que é B. Então, a gente vai fazer a continha, né? Menos 2 vezes 4 é 8. E menos 8, desculpa, dá menos 8. Menos 8 passa para o outro lado, somando com 4, vai dar 12, né? Vai dar 12. Então, você encontra o próximo coeficiente angular, 12. Ou seja, a sua reta S fica parecida com a, por exemplo, uma está aqui no 4 e a outra está no 12. Né? Pode até fazer um esboço com esses pontos aqui. Ó. Um esboço rápido ajuda você a visualizar melhor o que está acontecendo. Eu fiz um esboço rápido. Isso você pode fazer um rascunho. Ó. Você pega o ponto 1, 2 e 3 menos 2. Né? Você tem aqui o ponto 1, 2. Esse aqui é o ponto 1, 2. Tá vendo? Esse aqui é 2, esse aqui é 1. E você pega, como é que é? 3 e menos 2. Tá vendo? Menos 2 está aqui, ó. 3 e menos 2. E o 3 está aqui para cima, tá? Se você fizer um esboço rapidinho, você verifica que isso você visualiza melhor. Elas são paralelas, ó, 4, 4 e 5, 2. Tá? 4, 4 é esse ponto aqui, ó. 4, 4. Esse ponto aqui é o 4, 4. 4 no X, 4 no Y, né? Esse outro ponto aqui é o 5, 2, tá? É esse aqui. Então, elas são o quê? Retas paralelas, né? Aí você vai aqui na alternativa, letra C, tá? Um detalhe, agora que eu percebi. Eu percebi um detalhe agora, gente. Ó, eu acho que você não precisaria fazer esses cálculos. Ó, porque tem problema que você precisa fazer o cálculo. Eu fiz de propósito, para mostrar. Se você tivesse só feito o desenho, você já responderia a questão. Bota aí no chat o que você acha, o que você achou. Se você fizer o desenho, como ele dá os pontos, você pega esse ponto, liga com uma reta. Pega esse outro ponto, liga com uma reta. Você resolveu a questão, sem fazer conta. Mas tem uma questão que você tem que fazer conta. Tem questão. Tá vendo? A Juliana falou,
eu fui perceber isso agora, explicando para vocês. Eu acabei percebendo isso agora. Na hora de preparar a aula, eu nem tinha me tocado nisso, né? Percebi isso agora. E não era necessário montar essas contas das retas. Mas vocês vão ver que tem um problema aí que você tem que montar. Mais para frente eu vou mostrar um outro problema que envolve o mesmo raciocínio, tá? Ó, vamos ver como é que vocês estão em progressões. Progressões aritméticas, progressões geométricas, progressão. Tinha um exercício lá no começo que ele apagou. Progressão aritmética, por exemplo, 2, 4, 6, 8, 10. Isso está em ordem, isso aqui é uma PA, uma progressão aritmética, tá? Progressão geométrica. Progressão geométrica. Você pode ter uma progressão geométrica de razão meio. Aqui é meio, depois é 1/4, depois é 1/8, depois é 1/16, depois é 1/32, e assim por diante. A PG, ou progressão geométrica, envolve multiplicação e divisão, né? Para você saber a razão, você pega o sucessor e divide pelo antecessor. A PA envolve soma e subtração. Você, para saber o termo razão, você pega o sucessor menos o antecessor, né? Você sabe que a razão é 2, né? Ó, sempre o sucessor menos o antecessor, 2. Aqui você divide, né? Aqui você divide. 1/4 por meio, vai dar meio. 1/8 por 1/4, vai dar meio. Então, aqui você sabe que a razão deu meio. Isso aqui é o básico do básico, feijão com arroz de progressão, tá? E um detalhe aqui, quer ver? Ele fala, a progressão geométrica é infinita, isso aqui é para facilitar, e ele fala que a soma deu esse valor. Se a soma deu esse valor, é porque os coeficientes não são maiores que 1, tá? Não é maior que 1. Tá vendo? Ele até fala aqui, ó. A razão, ela é maior que 0 e ela é estritamente menor que 1. Ela não passa de 1. Porque aí você pode usar a fórmula simplificada. Existe uma fórmula, não é essa fórmula, tá? Existe uma outra fórmula. A soma da PG, a fórmula eu vou colocar aqui. É A1, né? 1 menos R vezes, aqui é 1 menos R elevado a N. N é o número de termos da PG. Então, a fórmula ela é bem diferente dessa. Essa aqui é uma fórmula simplificada. Quando a razão é menor que 1 e N tende para infinito, que nem ele fala aqui, ó, N tende para infinito, esse cara aqui zera, esse termo zera. Aí você pode usar essa fórmula da PG infinita. Então, você pode usar ela sossegada. Aqui, esse problema vai cair numa equação do segundo grau, quando você montar ele. Pelo seguinte, né? Ó, você precisa usar essa fórmula. O primeiro termo é esse cara aqui, é o x. Quem que é a razão? A razão R é o sucessor dividido pelo antecessor. X ao cubo dividido por x dá x². Então, a razão é x². Você não sabe ainda quem são os números, né? Mas você vai montar assim, ó. Você vai montar assim. Você vai montar a fórmula da soma. Quanto vale a soma? 4/15, tá? É igual ao primeiro termo, x, e 1 menos a razão, x². Tá? Você vai montar assim. Daí, você vai chegar, faz a continha aí enquanto você vai chegar nisso aqui. Você tem que chegar numa equação do segundo grau. Menos 4x² menos 15x
mais 4. Você vai chegar igual a zero, né? Você vai chegar nessa equação. Para você achar o valor de x dessa quadrática, você vai usar a fórmula quadrática, que não é de Bhaskara, né? Contaram para vocês que a fórmula era de Bhaskara, mas é da quadrática, né? Já contei essa história, né? Aqui. Então, você vai chegar nessa equação. Tentem fazer, porque eu espero aí um pouquinho, tentem fazer. Essa aqui é mais difícil um pouquinho, porque chega numa equação de segundo grau, aí você tem que achar as raízes da equação de segundo grau, aí uma das raízes vai ser a solução que ele está pedindo. Alexandre, Diga. eles deixaram aí no chat que fica bem mais simples esboçando o gráfico, com desenho melhor. Legal, dessa aqui, né? Dessa aqui, né? Isso. É bem mais simples, não tem aquela. Mas aqui depois, Fátima, eu vou mostrar uma nova questão que caiu na prova de 2019. Aí precisa fazer a conta. Aí vai precisar. Bem, pelo menos ele já viu como é que eu explicando. Eu vou explicar de novo a mesma coisa, porque vai cair de novo. E outro vestibular. Só que diferente, né? Você não consegue fazer o gráfico e dar o dado que ele pede, né? Você vai ter que fazer a conta, não vai ter jeito. Essa realmente foi mais fácil só fazendo o gráfico. Então, tá bom. Legal. Então, pessoal, vamos lá que vocês têm que... Essa equação, a banca, acho que foi a VUNESP, ela sacaneou um pouquinho nos números. Tá? Números muito altos, né? Vocês vão calcular o discriminante da equação, vocês vão falar, nossa, que absurdo, né? Então, quanto vale o discriminante aqui? É 15 ao quadrado mais 4 vezes 4 vezes 4. Para que colocar esses números aí exagerados, né? Dá 225 mais 64, né? E dá 289. E aí, você vai fatorar em 289, você vai tentar achar a fatoração dele em fatores primos, decompor em fatores primos. Né? E aí, como que você faz? Para você decompor em fatores primos. Você começa ali com 289, né? Você vai ver que não dá por 2, não dá por 3, não dá por 5, não dá por 7, não dá por 11, não dá por 13. Tá? Você vai tentando dividir, eles colocaram esse número muito grande, então se você ficar fazendo tentativas, você não vai ter tempo, né? O certo é você já ver que é um número grande, já tentar um número grande. E aqui vai ter o 17. Já pode tentar, você poderia tentar o 13. Por exemplo, você vai tentar dividir 289 por 13. Tá bom? Aí dá 26, aqui dá 2, dá 26. Sobra 2. Aí desce o 9. 29 por 13, você vai ter 26 de novo. Aí vai ficar com o resto 3, ou seja, não dá divisão exata. Então, você já descarta que não é 13, né? Você não pode dividir por 13. Você vai ver que 289, você vai conseguir decompor em 17, né? Você pega aqui o 28, você vai dividir uma vez, vai dar 1, né? 17. Então, você vai ter 11 de resto. Você desce o 9, 119. Aí você pode pôr o 7. 7 vezes 7 é 49. Vai subir o 4, né? Sobe o 4. 7 vezes 1, 7. Um 4 que subiu, 11. E aí vai por aqui, ó. Aí você vê que dá resto zero, ou seja, então dá para dividir esses 289, nada mais é que 17 ao quadrado. Então depois você consegue extrair a raiz. Vamos lá, vamos extrair a raiz desse trem aí.
Vamos fazer a raiz desse cara, a solução dessa equação, na verdade, é menos 15, mais ou menos a raiz quadrada de 17 ao quadrado, dividido por menos 2 vezes 4. Vai dar 8, né? Vamos lá, x vale 15, mais ou menos 17, dividido menos 8. Então, vamos ter duas soluções. Eu vou ter uma solução menos 2 por menos 8, que essa é legal, essa é uma solução positiva, tá? Menos com menos dá mais. Então, você vai ter 1/4 x para x. Isso é legal. A outra solução vai ser negativa. Você nem precisa fazer a conta. E não nos interessa aqui. Vai ser negativa. Aí o que acontece? Se x é 1/4, na verdade, a minha razão é x quadrado. Está aqui, ó. E x é igual a 1/4, né? Você achou. E aqui, ó, no gabarito, ele tinha também 1/4. Se você não prestar atenção, você marca a alternativa errada. Porque a razão vale... Ele pede a razão dessa PG. A razão vale 1/4 ao quadrado. Tá? Então, você vai ter que marcar 1/16. Tá bom? Dúvidas, gente? Podemos passar para a próxima? Vou dar uma olhadinha no chat aí. Como é que tá? Nenhum outro comentário por enquanto. Então, a Mônica falou com 1/4. Mônica, cuidado, que 1/4 é o valor de x. Aí você tem que elevar ao quadrado. É verdade. Aí vai dar 1/16. Você tem que prestar atenção no que é pedido certinho na questão, para não perder ponto na prova. Tá? Porque você vê que tinha a alternativa errada, bem na nossa cara aqui, e a questão pedia razão. Como era uma PG que vai em números ímpares, né? X a primeira, X a terceira, X a quinta, X a sétima. Quando você divide o sucessor pelo antecessor, é X quadrado. Você achou X. Aqui é o X, tá? Agora você tem que achar o X quadrado. Esse é o detalhe. Vamos para a próxima. Esse aqui é facinho, gente. Esse aqui é facinho. 26. Tem questão boa assim de fazer. E você já lê, por exemplo, ó, uma escola do ensino fundamental 2 e no ensino médio. O número de alunos do ensino fundamental é o dobro do ensino médio. Então, você pode marcar X para ensino médio e você vai marcar 2x para ensino fundamental. Cada aluno do ensino fundamental possui 10 livros didáticos e cada aluno do ensino médio possui 14. Sabendo que o total de livros que os alunos dessa escola possuem é 3.808, o número de alunos dessa escola então você tem que achar o x e depois fazer a conta, né? 2x mais x, né? A conta que você quer, na verdade, você quer 2x mais x, né? Você quer achar quanto vale 3x, que é a nossa resposta aí. A gente precisa. Vamos fazer a conta. Se cada aluno do ensino fundamental tem 10 livros e tem 2 vezes mais alunos do que no médio, então você vai fazer 10 vezes 2 vezes x. E depois você vai somar com 14 do ensino médio vezes x. Né? E isso tem que dar a soma total de livros, que é 3.808. Tá? Tentem fazer. Querem um tempinho para fazer? Essa é bem facinho. Essa questão. Ela é rápida de fazer. Tá? Você vai achar aqui 20 mais 14, 34, x é igual a 3.808. Aí você divide, né? Você passa o 34
Dividindo. Divide. Né? Como é que vocês estão de divisão aí? Tentem fazer aí. Tá? Vocês vão dividir o 38. Vai dar 34. 38 menos 34 sobra 4. Você desce 0. 40 por 34 vai 1, dá 1. 40 menos 34 dá 6. Desce 8. 64, 68. 2 vezes 34 é 68. Tá? 0. Ou seja, você achou que o x é 112. Mas o x não responde a nossa questão. Ó. Veja que tem 112. Você tem que estar atento depois no que é perguntado. É perguntado 3x. Então, você triplica 3x. É o que é perguntado. Dá 6, 3, 3. Essa aqui, ó. Letra C. Resposta letra C. Entenderam? Essa é bem rapidinho, né? Entenderam? Essa daqui. Um falou A, depois o outro falou C no chat, né? E aí? Aqui pode errar, gente. Aqui vocês podem dar palpite e se errar não tem problema. Não pode errar no dia da prova. Posso passar para a próxima? Se tiver que voltar, vocês falam aí no chat, tá bom? Essa aqui é facinho também. A 27 tem algumas questões fáceis e tem algumas difíceis. Essa aqui, ó, as soluções da equação de segundo grau pertencem ao conjunto dos números. É só você isolar, ó, x ao quadrado menos 2 igual a 0. Aí você faz se e somente se, x quadrado é igual a 2. Se e somente se, x é igual a mais ou menos raiz de 2. E raiz de 2 é um número irracional. Tá? É um número irracional, ou seja, x pertence ao conjunto dos racionais. Conjunto Q, né? Aí você vem aqui e marca. É só marcar a solução. A solução não é natural, não é inteiro, não natural, não é complexo, não é racional. Tá? É irracional. Essa aqui é uma pergunta, é uma questão de estatística. Ó, em uma sala de aula com 100 alunos de um curso preparatório para vestibular, há 30 alunos com exatamente 15 anos, 50 alunos com exatamente 17 anos, e o restante dos alunos possuem exatamente X anos, com X diferente de 15 e de 17. Se a média de idade dos alunos, média, ele fala a média aritmética, tá, gente? Média da idade dos alunos dessa sala é 16,6 anos, é correto afirmar que X, a gente vai ver quanto vale ali. Como que você calcula uma média? Média, se você tem 100 alunos, você vai dividir por 100, né? E aí você tem 30 alunos com 15 anos, certo? Como você vai calcular a média? Você vai multiplicar os 30 por 15, você vai multiplicar os 50 por 17, e depois você vai multiplicar o resto. Ele não fala aqui, mas se você tem 30 e 50, são 80. Para 100 faltou quanto? Faltou 20. Aí você vai chamar de x. E isso tem que ser igual à média. Isso é média. Tá? Isso aqui é média. Aí agora é questão de fazer as continhas, né? Essa não é difícil. Fazendo as continhas, vocês vão chegar aqui no x, igual eu fiz um rascunho antes. O x de vocês tem que ser 18, né? Eu vou apagar o rascunho aqui, ó. Vocês vão chegar no x, que é igual a 18. Tá? Vocês vão descobrir que é correto afirmar que o x, né, que é diferente de 15 e que é diferente de 17. É 18, né? Vocês vão chegar nesse x. Tá? Só fazer as continhas aí, né, gente? Se vocês quiserem
Se vocês quiserem um tempinho para praticar, mas a gente não sei, a gente está... Como é que está o de horário, Fátima? Falta ainda 8 minutos. Eu posso passar para a próxima. Essa aqui dá x igual a 18. Né? Você pode passar o 100 multiplicando, né? Pode passar o 100. Pode passar. Pode passar essa? Não tem problema. Tá. Mais um pouquinho. Tá. Passar o horário, né? Fala. Mas e a questão? Eles entenderam? Aí é continha, 16,60, eu multipliquei por 100, 16,6. Aí você pode já passar subtraindo 30 vezes 15, subtrai também os 50 vezes 17, né? Depois desse resultado você vai dividir por 20. Isso vai ser seu x, né? Isso é x. Então, 1660. Vamos lá nas pontinhas, pessoal. 3 vezes 5, 15. Sobe 1. 3 vezes 1, 3. 1, que foi 4. 0. Né? Menos 5 vezes 7, 35. Sobe 3. 5 vezes 1, 5 com 3 que subiu, 8. Não esquece que vai dividir tudo por 20. Isso é o seu x. Você está calculando. Vamos fazer a subtração, passo a passo aqui. Ó. Vamos subtrair primeiro 450. 6 tira 5, 1. 6 tira 4, 2. 1. Agora eu posso tirar o 850, né? Que é menos. Menos também. 0 tira 0, nada. O 1 vai emprestar, 1 daqui vai ficar 11, tira 5, 6. E 11 tira 8, 3, né? 360. Então, essa conta aqui, esse resultado é 360, dividido por 20, pode cortar o 0 por 0. 36 dividido por 2. 36 dividido por 2 é 18, né? Então, logo você vê que a idade, né, do x aqui é 18, tá bom? Posso passar a próxima questão, gente? Passar a próxima, se vocês quiserem, eu volto depois nessa, mas essa era fácil, viu? Não é difícil, não. Essa aqui pede a área do triângulo. A área do triângulo, com os pontos cartesianos. Ó, fazer assim. Você vai desenhar o plano cartesiano. Vai desenhar o plano cartesiano e o x é arbitrário, tá? Você arbitra aqui um valor aqui, x, mas abscissa x, né? Se aqui é x, quanto vale 3x? Então, você joga o 3x para cá, tá? Vai precisar dele aqui, ó, 3x. Aqui é x, aqui é 3x. O eixo x. O primeiro ponto é x e 2. Então, você vem aqui, 2. Aqui é 4. Tá? Então, você marca aqui o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto, x e 2. Depois, x e 4. Esse é o segundo ponto. X e 4. É isso aqui, x e 4. Esse aqui é o x e 2. E você vai marcar o terceiro ponto, que é x e 4. Tá aqui, ó. Tá. 3x e 4. Você vai marcar esse ponto aqui. Agora você liga os pontos, né? Você vai ligar os pontos e você vai construir o triângulo. O que ele quer é a área desse cara aqui, ó. Ele só quer a área. A área do triângulo é a base vezes a altura. Base vezes a altura. Então, é base vezes a altura dividido por 2. Então, a altura. Então, a área é base vezes a altura dividido por 2. Agora, quem é a sua base? Quem é a sua base? É 4 menos 2. Isso aqui é a sua base.
4 menos 2. É 2. Tá? Quem é sua altura? A sua altura é isso aqui, ó. É 3x menos x. Dá 2x. Né? A área, ele dá para você. A área é igual a 10 unidades de área. Ele não falou a unidade, então não precisa se preocupar, é 10. Então, você, se ele não desse a área, você não ia achar x, né? Você não consegue achar o valor x. Então, você vai fazer o seguinte. Nessa equação aqui, 10 é a área, é igual a base, que é 2, vezes 2x, dividido por 2. Então, você consegue achar o x agora. Você corta esse 2, né? E esse outro 2, que está multiplicando x, vai passar a dividir no 10. Então, você vai ter x igual a 10 dividido por 2. Logo, você encontra que x tem que valer 5 para satisfazer aí a área desse triângulo, tá? Alternativa, letra C. E aí, põe nos comentários se você achou difícil, se achou fácil, se achou médio essa questão aí. Essa questão não é difícil, gente, mas põe aí nos comentários para a gente saber, para a gente ter um feedback também de vocês, né? A gente ter aí o que vocês acharam aí da questão, né? Tá bom? Paguei o rascunho, mas eu fiz direitinho aqui. Depois eu vou disponibilizar o material para vocês. Questão número 30. Aí, ó. Aí a gente já acaba com a prova de 2017. Essa é a última questão da prova de 2017. Essa aqui é a última. Tá? E a gente depois entra numa outra prova de 2018. Ó, uma escola foi convidada a participar de um congresso enviando uma comissão de 2 representantes. O diretor irá eleger esses representantes entre 9 professores da escola. Isso aqui é uma questão de combinatória, né? Combinatória. Vamos lá. Dessa maneira, a quantidade de comissões então, ó, você tem que fazer a contagem, a combinação de 9 elementos tomados de 2 em 2, né? 9 professores tomados 2 a 2, tá vendo? Você tem 9 professores tomados 2 a 2. Existe uma fórmula fechada da combinatória, né? Você tem uma fórmula fechada, que é 9 fatorial, 9 menos 2 fatorial, que multiplica 2 fatorial. Então, é assim que se calcula, combinação, né? Combinação de 9 elementos, 9 professores, tomados 2 a 2, né? Como que você desenvolve aqui o fatorial? É 9 vezes 8. Não precisa ir até o final, porque você vai ver que vai cancelar. 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. O 9 menos 2 dá 7 fatorial. Então, esse 7 já corta com esse 7. Então, vai ficar o 2 aqui embaixo, né? O 2. 2 fatorial é 2, né? Ou nem, é 2 vezes 1. É 2. 9 vezes 8, dividido por 2 vezes 1. 8 dividido por 2 é 4. 9 vezes 4. Tá? Então, você tem 36 maneiras diferentes de combinar uma comissão de 9 professores tomados 2 a 2. Tá? Tomados 2 a 2 é isso. Essa questão foi a última de 2017. A próxima questão a gente já passa para a prova de 2018. Foi uma prova que eu fiz também. Eu fiz essa prova de 2018, mas eram poucas vagas. Na época, a universidade
Ou você acha melhor deixar para uma próxima? Eu acho melhor deixar para uma próxima. Um próximo encontro, a gente já traz essas outras possibilidades de dúvidas, né? Se ficou alguma dúvida, eu quero que o pessoal dê um feedback aí. Que eles, até quem for assistir o vídeo gravado, né? Que possa fazer questão também, possa formular dúvidas, né? Eles estão sugerindo que fique para um próximo encontro. Estão agradecendo a sua aula. Tá Foi bom, gente. maravilhosa. Ok, muito obrigado. Espero que outras vezes você possa retornar para contribuir, como hoje. E para os alunos que estão saindo, também eu agradeço a presença de todos aqui nesse encontro. Não esqueçam, né, que vocês precisam acessar o canal para acompanhar as aulas que estão gravadas. Essa aula também será disponibilizada para vocês, mas é importante que vocês entrem, acessem o canal no YouTube, @Unipolos. Quero agradecer os coordenadores que organizam essas ações de forma a contribuir para que o vestibular possa ser mais uma oportunidade de acesso à universidade de ensino superior para vocês. Para você, Alexandre, muito obrigado por também disponibilizar seu tempo, seus conhecimentos, com uma sexta-feira, com todos esses candidatos. Esperamos que você possa aproveitar para aceitar o nosso convite mais uma vez, estar aqui com os estudantes. Ótimo, com certeza. Estarei aqui na próxima aula, então. Uma boa noite a todos e muito obrigada. Obrigado e bom final de semana. Bom final de semana para todos.